Bora lá, estamos começando aí mais um aulão e hoje o tema é um pouco polêmico. Eu que ajudo as pessoas a tirarem as metas do papel, hoje eu vou falar contra ela. É isso mesmo, se você quiser realizar os seus sonhos, não foque nas suas metas. Antes de você sair criticando, já ser um meu hater, não precisa ser agora, assiste esse vídeo até o final e eu tenho certeza que a sua mente ela vai se transformar muito. Por quê? O fracassado ele também tem metas. Só que muitas das vezes ele não consegue realizar. Por isso que ele é um fracassado. Estamos começando aí mais um aulão e nesse quadro é desbloqueando a sua produtividade. Eu sou o Wallace Martins e eu te ajudo a tirar as suas metas do papel e realizar os seus sonhos. Vamos que vamos? Gente, nesse episódio vamos falar o jeito certo para realizar as suas metas. Existe uma maneira certa. Existe um método certo. Bora lá? Turma, quem aqui já teve metas e não conseguiu realizar? Tenho certeza que várias pessoas. Você é uma pessoa que teve algumas metas e não conseguiu realizar. Você conhece pessoas que tiveram metas e não conseguiu realizar. Só que deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quem aqui já se decepcionou muito grande por não realizar as metas? Eu tenho certeza que vários de vocês. Coloque aqui nos comentários. E hoje, depois de um tempo, consegui descobrir que a meta em si, ela não é o objetivo principal que nós precisamos focar. E que muitas das vezes, quando você foca na meta, a sua chance de você não conseguir concretizar ela é muito grande. E eu fiquei até assustado depois que eu entendi e coloquei isso em prática. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa, depois que eu me transformei em coach e tal, que eu sempre foquei nas metas. Só que na trajetória eu comecei a perceber que existia alguns viés cognitivos, existiam algumas falhas no meu pensamento, ou algumas coisas quando eu pensava nas metas eu ficava preocupado, eu ficava ansioso, estressado, e eu comecei a entender algo mais profundo sobre isso. E eu quero deixar bem claro aqui no vídeo para vocês. Beleza? Então hoje nós vamos, de uma vez por todas, aprofundar aí sobre metas. Não é um vídeo curto, como você já está acostumado. Então tenha certeza que nós vamos tirar algumas crenças que você já tem sobre metas e reconstruir algo mais profundo que gere melhores resultados. E para esse processo acontecer, você precisa liberar sua mente para você escutar o meu pensamento. Eu tenho certeza que esse ensinamento, que além de um pensamento, um ensinamento, vai conseguir te ajudar a realizar os seus sonhos. Beleza? Você já teve dificuldade em realizar algumas metas. E pior ainda, muitas das suas metas você teve dificuldade em conseguir ser constantes nelas. Tem um vídeo no canal sobre constância, depois dá um pulinho lá. E hoje eu vou querer jogar você para o outro lado. De vez você focar na sua meta, você vai focar em outra coisa. Mas antes de mais nada, né? O que é meta? Meta é um objetivo específico e mensurável que se deseja alcançar em um período de tempo determinado. Então, meta é um objetivo específico e mensurável. Então é algo que você tem bem específico, algo bem claro que você quer atingir, como perder 30 quilos, 40 quilos, abrir uma empresa, ter um faturamento de 30 mil reais, 100 mil reais, é específico. E ele também é mensurável, então você precisa medir ele com o passar do tempo. Quantos por cento você está próximo ou quantos por cento você está distante da sua meta. Beleza? E também dentro da meta existe um tempo determinado e isso é muito importante, cara. Metas que não têm tempos determinados não são metas, são simplesmente sonhos. Porque quando você sonha dormindo, né? É que eu gosto de utilizar algumas vezes a terminologia do sonho para ficar mais fácil, para você clicar no vídeo, assistir o vídeo. Mas com os meus coaches eu não utilizo sonho, eu utilizo visão de futuro. Porque sonho a gente tem quando a gente dorme. E quando nós dormimos, nós não produzimos claramente, né? Nós não produzimos fisicamente ali, nós descansamos o nosso cérebro e reprogramamos para termos um outro dia produtivo. Então, meta, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser
específica e ela tem um tempo determinado. Até aí, gente, tá tudo certo. Qual que é o grande problema? O grande problema é que quando você foca na meta, você se sente muito preocupado ou você se desgasta muito focando na meta. E hoje eu vou ensinar você a olhar para o amiguinho da meta, que daqui a pouco eu já falo para vocês que é o método. Mas antes disso eu quero me aprofundar um pouco com vocês sobre o que é meta. Ela é uma declaração clara do que se pretende realizar e ajuda a manter o foco e a motivação para atingir um resultado desejado. Então a meta é algo claro. Se você não tem uma meta clara, você não tem uma meta, você só tem um sonho. Porque a meta ela precisa ser específica, a meta ela precisa ser mensurável e a meta ela precisa ter um tempo determinado. Se a meta ela é específica e mensurável e não tem um tempo determinado, a chance de você procrastinar é muito grande. Se a meta ela é específica e tem um tempo determinado e você não mensura, você não sabe quantos por cento você está para conseguir realizar o objetivo pretendido, beleza? Primeiro ponto. Para você conseguir realizar as metas, você precisa ter uma meta realista. Então, se você já tiver com o caderno, já pega e anota. O que eu mais vejo são pessoas sem metas realistas. E quando você não tem uma meta realista, a chance de você nem se mover para tentar realizar ela é muito grande. Wallace, mas você não ia falar contra as metas? Calma, segura. O que eu vou falar para você vai explodir sua cabeça. Quando você não coloca os pés no chão para você montar a sua meta, quando a sua meta não é realista, a chance de você nem se mover para ela é muito grande. Ou a chance de você parar no meio do caminho e desistir é maior ainda. Por quê? O seu cérebro, gente, ele não é burro. Hoje você não consegue correr nem 1 km. Aí do nada amanhã você acorda, eu vou correr 5 km. Não é, o seu cérebro não é burro, cara. O seu cérebro ele vai se cansar. O seu cérebro ele não é burro, ele te conhece, beleza? Primeira coisa que você precisa entender. Quando você cria uma meta muito fora do normal, que não é realista para você, a primeira coisa que o seu cérebro vai fazer é te burlar. Você vai começar a procrastinar mais, você vai desistir mais fácil. Por quê? Não é realista. E aí você não consegue mensurar e você não consegue seguir o plano determinado. E isso é algo que muitas pessoas sofrem. Por quê? As pessoas do nada assistem o vídeo ou conversam comigo, eu estou no processo de coaching, quer mudar a vida assim. Tem 30 anos que ela teve hábitos ruins, 30 anos de comportamentos ruins, 30 anos procrastinando, aí em uma sessão quer se transformar da água para o vinho. Nada se transforma dessa maneira. O seu corpo, ele não vai mudar, a sua mente, ela não vai mudar da água para o vinho. Esquece, meu amigo, esquece. Isso não existe. Esse jogo não existe. Nada muda da água para o vinho. Segundo ponto muito importante quando você for montar sua meta. Coloca suas metas em um papel com um tempo específico. Isso é muito importante. E aí, você seguindo esses 2 primeiros passos, agora eu quero falar contra um pouco a meta, na verdade mudar um pouco o seu pensamento sobre a meta. Porque o fracassado também tem metas. Pessoas fracassadas têm metas da mesma forma que pessoas de sucesso têm. Coloca aqui nos comentários o que você acha que é a diferença de pessoas de sucesso e pessoas de fracasso. Você sabe que as pessoas têm metas. Umas pessoas vão colocar aí que é foco, resiliência, tudo isso faz parte. Mas o que diferencia pessoas que têm sucesso e pessoas de fracasso não são as metas, porque as duas têm metas, mas sim o método. Metas é uma coisa, método é outra coisa, turma. E você precisa entender isso. Metas todo mundo tem, métodos poucas pessoas têm. Como fazer, que passo dar, como medir, isso se chama método. A maneira, a quantidade, a constância, isso é o método. Isso diferencia as pessoas. E onde é o grande porém aí? Muitas pessoas focam na meta sem ter um método, sem ter um processo claro. Aí se decepciona. Por isso que no início do vídeo, eu ataquei muito sobre isso. Se quer realizar um sonho, não foque nas metas. Foque no método.
A meta ela é somente o alvo, mas até você chegar no alvo, o que vai te levar é o método. Não é você falando eu quero, não. É você se movendo. Eu vou assim, dessa maneira, desse jeito, com essa estratégia e com essa ferramenta. Meta todo mundo tem, mas métodos só campeão tem. Métodos só pessoas que estão preparadas que têm. Perfeito? Deixa eu tomar uma água porque eu tô com muita sede. Por favor, gente, começa anotando, porque eu vou descarregar agora informação, conhecimento, e para esse conhecimento se transformar em sabedoria, você precisa colocar em prática. Então, metas todo mundo tem. Isso a gente já entendeu. Fracassado também tem metas, beleza? Só que métodos poucas pessoas têm. E agora eu quero falar com vocês o que é um método. Método é um sistema, método é um processo. Se você seguir um método e deixar metas, as metas serão sempre consequência. Se você segue um método de emagrecimento, esqueça as metas. O método, passar no nutricionista, comer a alimentação certa, ir para academia, esse é o método. Esquece as metas. Quando você vê, as metas já estão sendo realizadas. A meta, gente, ela somente é o motivo que você se move. Mas ela não é o motor que faz você se mover. O que faz você se mover de forma clara e consistente é o método. E isso é muito libertador. Porque eu vejo muitas pessoas focando na meta, focando no que elas querem. Ah, eu quero ser rico, eu quero ganhar tanto, eu quero perder tantos quilos, eu quero abrir empresa. Tudo isso é meta. Meta não faz você ir para o próximo nível. O que faz você ir para o próximo nível é método. E hoje eu vou ensinar para vocês o que é método e como praticar esse método. E a diferença, gente, a diferença de método para metas. Isso é muito importante. Porque muitas das vezes, quando as suas metas não foram realizadas, não é porque as suas metas não eram claras, não é porque as suas metas não eram mensuráveis, e não é porque as suas metas não tinham um tempo determinado. É porque as suas metas não tinham um processo claro e as suas metas ela não tinham um método, como ser feito. Hoje o que mais se vende é métodos para fazer as coisas. Porque quando você entende o método, você alcança a meta sem muito esforço. Alcançar a meta fica bem mais fácil, porque você sabe. Eu tenho uma agência também e eu dou treinamento de vendas. E eu lembro que sempre, quando eu ia nas lojas, as pessoas, minha meta é vender 30 motos, minha meta é vender 50 carros, minha meta é vender 60 carros. Todo mundo tem a meta muito clara. Todos os gestores, você pode chegar em qualquer loja, todo mundo tem uma meta. Se não tiver uma meta, tá lascado, né? Todo mundo tem uma meta. Só que a minha próxima pergunta é legal, essa meta está bem estabelecida. E qual método vocês usam aqui? Quase 80% do varejo ali no ramo automotivo, que é uma especialidade da minha agência, não tem um método claro, não tem um método definido. Até outros segmentos não tem um método definido. Não sabe o que faz para ter mais clientes, não sabe quantos clientes atende, não sabe o processo do atendimento, não tem algo claro. E aí eu te pergunto, eu vou ser louco, eu vou ser retardado em chegar lá e falar assim, não, a gente vai vender 50. Fazendo a mesma coisa. Albert Einstein fala uma frase que, gente, é maravilhosa. É insanidade, é loucura fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, isso é burrice, gente. Burrice. Você querer emagrecer fazendo as mesmas coisas. Você tem que ter um método claro. E sempre, para as empresas, eu questiono qual método que eles têm. E na maior parte das vezes, eles não têm um método. Um método claro e específico. E o que isso acaba ocasionando? Eles vivem na sorte, então tem meses que eles dão certo, tem meses que eles dão errado. E da mesma forma é a vida de que tem metas, mas não tem método. Tem mês que dá certo, tem mês que dá errado, tem dia que vai, tem dia que não vai. Por quê? O método, ele consegue representar o nosso dia a dia. A meta, ela consegue representar o nosso palco. Marca isso. Método representa o nosso dia a dia. Metas representam o nosso palco. Para o cara subir no pódio entre os 3 primeiros lugares, aquele dia foi um dia específico, uma hora específica. Mas para ele conseguir se destacar, ele precisou de um método
para todos os dias treinar tantas horas, para desenvolver a constância, para desenvolver a consistência e conseguir realizar, conseguir subir no palco. E isso, gente, muitas pessoas não querem saber do método, muitas pessoas somente querem sonhar. E no cemitério dos sonhos existem muitas pessoas que tinham uma meta clara, definida, mensurada com o tempo estimado, mas ficou no meio do caminho. E qual que é a diferença entre metas e método? Porque método também ele precisa ser mensurável, método também é um processo, método também ele precisa ser escrito. Qual que é a grande diferença? A meta é o alvo que você quer atingir e o método é o processo para atingir esse alvo. Então a meta é o objetivo e o método é o sistema para alcançar isso. Quando essa chavinha virar aí na sua cabeça, você vai entender, calma aí, o Wallace me falou algo que pode mudar minha vida. Eu tenho muitas metas, mas quando eu olho para minha caixa de ferramentas, não tem nenhum método. Basicamente, eu estou chutando todos os dias, de várias formas, sem uma estratégia. Método é estratégia, método é planejamento, método é processo. Meta é sistema, e sistema ele gera sinergia. E o método é melhor do que as metas. Por quê? Se você todos os dias treinar, se alimentar bem, automaticamente você vai emagrecer. Meta é somente alvo, método é processo. E essa é a grande diferença. Porque você entendendo essas diferenças, fica muito claro aonde você precisa focar sua energia. Só que a maior parte das pessoas, a maior parte dos meus coaches, focam nas metas. Eu tenho tal meta, eu tenho tal meta, tal meta. Isso é uma representação muito clara, gente, porque na virada de ano existe um ambiente aí que todo mundo começa a criar várias metas. Só que 90% das metas das pessoas que criam no final do ano não se realizam. Qual o motivo? Não teve um método, não teve um processo claro. E quando você não tem um processo claro, não tem como crescer. Quando você não tem um processo claro, não tem como você ser fiel. Quando você não tem um processo claro, você para no meio do caminho. As grandes mudanças, ela não acontecem do dia para a noite. A grande mudança acontece todos os dias. E quando você vê, você teve um resultado. E o que é muito claro, esportes de força, de estética, isso deixa muito claro. O cara ele não ficou super grande do dia para a noite ou tomando umas paradinhas só não. Ele cresceu de acordo com vários dias que ele foi treinando. E esses vários dias ele entra como processo. A meta é subir no palco. Perfeito? Por que ter um método é importante? Primeiro, o método ele faz você vencer todos os dias. Já a meta, ela faz você vencer uma única vez, muitas das vezes. Eu tenho uma meta de perder 40 quilos. Quando você bater os primeiros 40 quilos que você perdeu, aí você venceu. Agora, um método, cada menos 1 quilo que você perder, você já vai comemorando. Isso é muito bom. Por qual motivo? Para você ser consistente, você precisa comemorar todos os dias. O nosso corpo, gente, ele é muito inteligente. A nossa mente ela é muito inteligente. Se ela não tem um pouquinho só de recompensa, ela começa a burlar, ela começa a se auto-sabotar. E aí, muitas das vezes as pessoas se auto-sabotam porque estão focando nas metas de longo prazo, mas esquecem de olhar também para os métodos diários. Então o método diário é um sistema, um processo que você foca, você canaliza a sua energia e você tem recompensa no mesmo dia. É ir uma vez ir na academia, é fazer seu trabalho, é estudar 20 minutos por dia, é um método, é o processo que vai gerar você subir no palco, o processo que vai gerar você realizar as suas metas. Isso é muito importante. Algo que eu quero deixar muito claro, se você pegou isso daqui, cara, já foi muito bom para você. Não foque na medalha, foque no processo para ganhar a medalha. Foque no processo, meu. E aí a consequência vai ser a medalha. Foque no processo, foque no sistema do negócio. Existe um exemplo de um time de ciclismo e eles faziam umas competições, eu acho que era britânico mesmo, eles nunca tinham ganhado. E as marcas de bicicletas e etc.
nem gostava de vender as bicicletas ou patrocinar porque era uma má representação para a marca. E um dia um treinador ele focou na melhoria do 1%. Existe esse vídeo aqui também no canal, o hack aí da consistência, e um dos hacks é a melhoria do 1%. E um dia esse professor, treinador, ele focou na melhoria de 1%. E ele começou, primeiro, pelos minutos a mais que eles tiveram que ficar, depois pela bicicleta, mexendo no pneu, no aro, em pequenos detalhes que não tinha como você ver que isso estava mudando tanto. E depois de 2 anos eles começaram a ganhar os campeonatos e ficaram, eu acho que durante uns 5 anos, se não me falha a memória. Mas o que eu quero te falar? Esse treinador, ele não tinha o foco, a meta, ele não focou na meta de ganhar o campeonato. Ele focou no método de melhorar 1% a cada dia. E quando você olha para esse sistema e você fala, cara, eu preciso melhorar 1% cada dia, eu preciso acompanhar e ser fiel ao meu método, fica bem mais fácil. Qual é o maior benefício do método? Primeiro, você não fica ansioso. Quando o método ele é claro, quando o processo ele é claro, você para de ficar ansioso. E quando você só foca na meta, o que você mais fica ansioso. Por quê? Você quer, você deseja aquilo. Meu, eu quero isso rápido, eu quero isso rápido, eu quero ter o corpo dos sonhos rápido, eu quero abrir minha empresa rápido, eu quero fazer isso rápido. Gente, o que cresce rápido é monstro, beleza? Então, você não fica ansioso. Por quê? Ó, tô fazendo isso, tô me aproximando, tô respeitando meus limites e tô crescendo aos poucos. Não tô parando, tô sendo constante. Tô focando no método. E o jogo vai mudar. O jogo vai mudar. O jogo vai mudar. Continua focando no método. E quando você foca no método, você não fica ansioso. Porque a sua ansiedade é gravar um vídeo. A sua ansiedade é estudar um pouco 20 minutos. A sua ansiedade é essa. Não a ansiedade do pódio. Não a ansiedade de subir no palco. Beleza? Então, o que diferencia muito quando você foca no método é que você fica bem menos ansioso. Você fica bem menos estressado. Segundo ponto muito importante, você se torna mais paciente. Eu já falei em alguns vídeos aqui que um dos grandes males que as pessoas não realizam os sonhos e as metas é a falta de paciência. Não tem paciência. E tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é grandioso, exige tempo e exige paciência. Guarda isso que é muito importante. Terceiro ponto. Depois da paciência, você melhora 1% a cada dia. 1% a cada dia. 1% a cada dia. Não precisa melhorar mais que isso. Em um ano, 365% a mais de quem você era e de quem você começou. E é suficiente, galera. É suficiente. Paciência. Quando você foca no método, você não se sente pressionado, não se sente ansioso e você respeita e você consegue ser constante e paciente. Segundo, 1% a cada dia, constância de novo, 1% a cada dia, vai melhorando, vai crescendo. Quem foca em melhorar 1% a cada dia é quem está olhando para o método, não quem está olhando para a meta. Porque o método é o sistema, o método é o processo, a meta é a conquista. Foque no sistema, não na meta. Olhando para o sistema, você tem o próximo passo e sabe como prosseguir. Quando você olha para o método, quando você olha para o processo, quando você olha para o sistema, fica muito claro o seu próximo passo. E isso é muito importante. Fica bem mais claro. Agora, quando você olha para a meta, você até cansa. Nossa, parece que nunca chega. E nunca vai chegar, cara. Porque você não tem um processo claro. Quando você não tem um processo claro, a facilidade para você falhar é muito grande. Tudo que eu gosto de fazer na minha vida, eu gosto de ter processo. Porque uma chave eu peguei e eu quero entregar para vocês. Tudo na vida que é permanente, tudo na vida que dá certo e tudo na vida que é glorioso precisa de um processo. Às vezes você vai até acertar sem o processo, mas você não vai conseguir permanecer. Você pode até dar certo ali na cagada, na sorte, mas permanecer você não consegue. Porque é necessário o processo, é necessário o processo.
Constrói um processo sustentável quando você foca no método. Você sabe os seus limites, isso é muito importante, porque o método ele revela os seus limites. Limite de tempo, limite de energia, limite de concentração. Quem revela não é a meta, é o método. Só que a meta, muitas vezes, ela te assusta, porque, eu preciso fazer isso, eu coloquei o primeiro passo, que eu falei lá em cima. Muitas vezes a pessoa nem cria uma meta realista. Não, eu preciso realizar aquilo e não sei o que. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O processo, ele sustenta o seu método. Porque você constrói um processo sustentável. Algo que você tem as energias suficientes, as habilidades suficientes, as ferramentas suficientes no momento. Outra grande vantagem quando você foca no método, você se torna consistente, faz todos os dias, porque isso é claro. Você não está olhando para 100 passos lá na frente, você está olhando para o próximo passo. E é muito libertador que eu vou falar aqui para vocês. Não precisa olhar para os 10, 20 próximos passos. Só olha para o seu próximo passo. Só se concentra se tem uma pedra. Só se concentra se não tem nenhum um chão falso ali. Se concentra nisso, cara. Quando você vê se chegou. Se concentra nisso. Às vezes você pode parar para admirar e falar, vale a pena o preço que eu tô pagando. Vale a pena focar nesse sistema. Vale a pena focar nesse processo. Vale a pena. Porque é para aquela meta. Mas, olha, um passo de cada vez chega lá. E para mim, grandioso, uma pessoa que tinha muita dificuldade de se parabenizar, né? O método diário, o processo diário, ele faz que você comemore as pequenas vitórias. Se você não sabe comemorar as pequenas vitórias, dificilmente você vai comemorar as grandes vitórias. Porque dificilmente você vai ter grandes vitórias. Foi ali, acertou, comemora. Acertou na semana, comemora. Wallace, não tem tanto dinheiro, mas comemora com o pouco que você tem. Comemorar é de várias formas, gente. Não é sair para comprando as coisas. Existem várias formas de comemorar. E o método ele consegue trazer pequenas comemorações durante o trajeto. É como você está caminhando aí sobre um trajeto aí rochoso e complicado, só que você está comemorando cada próximo passo. E agora eu vou ensinar para vocês aí a importância do método e como definir ele bem claro, né? Nós entendemos que as metas, muitas das vezes, nos deixam ansioso, nos deixa preocupado, nos deixa estressado. E quem nunca passou, né? Separei aqui, ó. Metas. Embora as metas sejam importantes para a definição de objetivos e resultados desejados, elas também podem ter alguns pontos negativos, como pode levar a ansiedade e estresse excessivo. Quando se tem metas ambiciosas e prazos curtos, isso pode levar a uma pressão intensa e causa ansiedade e estresse. Quem não ficou ansioso e estressado para realizar uma meta? Outro ponto também, as metas, elas causam uma visão estreita. Quando está focado apenas em alcançar uma meta específica, pode ser fácil negligenciar outros aspectos da vida e ou outras oportunidades que possam surgir. Isso limita o seu crescimento. E eu acho que um dos mais importantes quando você só foca na meta em situação negativa aí, ele é muitas das vezes você está disposto aí em correr grandes riscos. Quem aqui não teve uma meta de ganhar tanto dinheiro e já entrou em furadas? Isso acontece direto, gente. Cada vez mais tem acontecido. As metas, elas, quando você só vive elas e não tem um processo, um sistema claro, elas fazem você viver atitudes arriscadas e, pior de tudo, antiéticas, onde você vende os seus valores, onde você vende aquilo que você acredita. Perfeito? Separei uma frase aqui, ó, anota para você postar. O seu compromisso com o processo é o que determina o seu progresso. O seu compromisso com o processo é o que determina o seu progresso. O seu compromisso com o seu método é o que determina o seu crescimento.
Você pode colocar assim também. Então, quando você está determinado com o seu processo, o resultado vem. Eu dei um treinamento uma vez numa loja com um vendedor, um time de vendas, e um dos gerentes lá, ele seguiu fielmente o que eu falei. Ele falou, Wallace, dá certo, dá certo. Eu lembro que era dia 8, ele não tinha vendido nenhum carro. E as pessoas vieram perguntar para ele, cara, você não tá preocupado? Você não tá... Não, eu confio no processo. O processo ele dá certo. Eu tô plantando e uma hora a colheita vai vir, eu confio. E aí foi dito e feito. Passou 2 dias, no dia 10 ele vendeu 3 carros. Vendas que estavam em processo de negociação. Só que o cara foi fiel. O cara ele não precisou mudar o percurso. Ele não precisou alterar o percurso. Isso é muito importante, gente. Quando você foca na meta e está distante a meta, muitas vezes você quer encontrar atalhos. E se atalho fosse bom, não se chamava atalho, se chamaria caminho curto. Eu já falei isso para vocês e repito. Se atalho fosse bom, não se chamaria atalho, se chamaria caminhos curtos. E onde que eu vejo que as pessoas mais erram, né? Quando focam na meta. E pode anotar isso. Eu vejo onde as pessoas mais erram quando focam na meta é que desiste muito fácil, porque muitas das vezes a meta é muito ambiciosa e é de longo prazo. Então a chance dela desistir para ela não ter um método e um processo claro é muito grande. Desiste muito fácil e não tem clareza. Não tem clareza, porque se ela tivesse clareza, ela entende que tudo tem um processo. E por onde você tem que começar aí? Defina uma meta, defina o seu próximo passo, o método que você vai utilizar e comece, gente. Para de focar na meta e começa a focar no método. Meta, fracassado também tem. Método, poucas pessoas têm. Se você gostou do vídeo, faz o seguinte, curte, comenta aí embaixo o que você achou, compartilha com pelo menos um amigo, se inscreva aí no nosso YouTube e também no meu Instagram, _wallace.martins. Vai lá, que aí eu respondo várias perguntas e consigo estar mais próximo de você. E se você já está no Instagram, vai lá no nosso YouTube e dá uma força. Beleza? Até a próxima. E olha, não foque nas metas, mas foque nos métodos. Bora lá!